Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa a quem doer. E começamos com uma notícia, a volta do escândalo do Banestado. Mas presta atenção a esta informação. O Ministério Público Federal do Paraná blindou o doleiro dos doleiros, Dário Messer. Ele esteve várias vezes na mira do Ministério Público, mas nem sequer foi denunciado. E pasmem, desde a década de 80, ele é investigado por suspeitas de envolvimento em operações financeiras ilegais. Seu nome ficou conhecido no maior escândalo de lavagem de dinheiro do país, chamado caso Banestado, que desviou cerca de 150 bilhões de dólares. Mesmo diante de tantas acusações e de testemunhas, ele nunca foi acusado na justiça pelos procuradores do Ministério Público do Paraná. E os procuradores do Ministério Público do Paraná são os mesmos que hoje fazem parte da Lava Jato. Agora preste atenção a isso. Vocês estão lembrados do Januário Paludo? Pois é, o Januário Paludo é acusado pelo Dário Messer. Aliás, não é que ele acusou, é que a investigação da Polícia Federal encontrou conversas do Dário Messer, o doleiro dos doleiros, com a namorada dele, e ele disse que pagava propina ao Januário Paludo para que livrasse ele da questão da justiça no Paraná. E lembrando que o Banestado era Banco do Paraná. Só para vocês recordarem do que está acontecendo. O Januário Paludo, amigo de Moro e Dallagnol, esteve também no mesmo caso do Banestado. O escândalo do Banestado indiciou 106 pessoas, foram denunciadas, não é? Mas o Dário Messer não foi. E adivinhem quais foram os procuradores que estavam no caso e que estão hoje na Lava Jato. São os procuradores Deltan Dallagnol, Orlando Martello Júnior e o Januário Paludo, que faziam parte do mesmo envolvimento de investigação lá no Paraná do Banestado, os mesmos que hoje estão na Procuradoria lá do Ministério Público na Lava Jato. Agora, muito curioso é que a Polícia Federal investiga o procurador da Lava Jato, o Januário Paludo, o amigo do Moro e o amigo do Dallagnol, de ter recebido propina. Agora, ele foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Aliás, deixa eu só dar uma retificada aqui. O caso do Banestado, o caso do doleiro Dário Messer é muito simbólico, porque o juiz do caso, adivinha quem era? Adivinha quem era o juiz? Vou falar dele daqui a pouquinho. Mas preste bem atenção. No caso do desvio de dinheiro ilegais para o exterior, o Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro, denunciou o Dário Messer, Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas aí, com uma reviravolta no STJ, o caso foi parar nas mãos de novo dos procuradores do Ministério Público lá de Curitiba, lá do Paraná. E adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? O doleiro dos doleiros, acusado de ter desviado milhões de dólares, chegou o caso dele nas mãos de uma juíza muito conhecida nossa. Aquela juíza que condenou o Lula no caso do sítio de Atibaia, estão lembrados? Aquele sítio que o Lula frequentava, que dormia lá, e ela disse que uma reforma na cozinha do sítio tinha sido para o Lula. E por isso o Lula foi condenado por ela a 12 anos de cadeia. Agora preste bem atenção. Esta mesma juíza, Gabriela Hart, em 2016, simplesmente absolveu o doleiro dos doleiros dos crimes que ele havia sido denunciado no Rio de Janeiro. Por quê? Porque os procuradores do Ministério Público do Paraná disseram que não havia provas suficientes contra eles. Ou seja, quando eles querem, eles encontram prova até onde não existe. Ou seja, se eu frequentar a casa de alguém, a chácara de alguém, e alguém ficar com a chácara em reforma, eu posso ser preso por isso. Agora, o doleiro dos doleiros, nem sequer foi denunciado. E adivinha por quê? Porque, com certeza, esses mesmos procuradores que hoje fazem parte da Lava Jato, faziam parte do Banestado e ficaram, caladinhos. Foi cerca de 150 bilhões de dólares.
e a investigação perdeu o rumo, não encontraram os culpados. O juiz do caso em 2003, sabe quem foi? Ele mesmo, o juiz Sérgio Moro. É ele, o juiz Sérgio Moro. A Banestado até hoje se transformou no maior escândalo de lavagem de dinheiro do Brasil. Mas até hoje, a pergunta é, o que fizeram com tanta grana? Os rastros foram esquecidos, a notícia pifou, até porque estava aí no jogo, as grandes corporações de mídia hoje que apoiam o Sérgio Moro estavam também sendo investigadas por lavagem de bilhões de dólares. Senhoras e senhores, quem está ao vivo vai esmagando nesse like, mandando a sua mensagem, compartilhando os vídeos, se inscreva nesse canal. Se você puder, ajude o canal a permanecer no ar. O Critica Brasil tem apenas o apoio do povão, o povo que está assistindo agora. Beijo para todo mundo. Olha, gente, em entrevista concedida à UOL, ao site UOL, o empresário Marcelo Odebrecht falou que Lula pediu para fazerem estradas em Cuba, para ajudar o país, e que eles queriam fazer um porto, mas Lula queria uma estrada. Agora, achei interessante que quando ele fala isso, falou, desfalou, a entrevista todinha, não falou absolutamente o que era necessário. Se Lula foi culpado ou não. O que ele dá é algumas insinuações vagas. O que ele disse, na verdade, depois foi que tudo foi financiado, houve um financiamento, houve um investimento, mas que o Brasil ganhou e aqui muito emprego foi formado e que nada foi por maracutaia ou que o Lula ganhou alguma coisa com isso. Agora, eu achei interessante na entrevista, que talvez passou despercebido, foi que Marcelo Odebrecht disse que quando Lula viajava para outros países, ele vendia muito bem o Brasil, ou seja, colocava as empresas brasileiras ali dentro dos outros países e fazendo com que o emprego no Brasil bombasse. Agora ele disse assim, o problema do Lula era que ele não levava apenas a nossa empresa, e a gente queria que ele levasse só a nossa. E muitas vezes a gente dava recadinhos, mandava nota para eles, inclusive as notinhas que a gente mandava para ele, a Lava Jato pegou. Mas pegou achando que Lula havia um pacto ali. E o próprio Marcelo disse que muitas vezes eles enviavam nota para o Lula falar da empresa, mas que o Lula, na verdade, trazia consigo também a questão de outras empresas e não dava a exclusividade para a Odebrecht como eles queriam. E que houve investimentos e financiamentos e que voltou isso ao Brasil, gerando emprego e renda para os brasileiros. Eu acho que a entrevista ela teve um pouco de exagero no título quando colocaram, porque se você ler toda a entrevista, você vai entender nas entrelinhas o que ele quis dizer. A Odebrecht queria exclusividade e Lula abria as portas da competição para outras empresas. Olha, gente, pesquisa Datafolha mostra que Sérgio Moro é o ministro de Bolsonaro mais bem avaliado. Ele fica, inclusive, à frente do seu chefe, o seu Jair. A pesquisa mostrou que Moro é conhecido por 93% dos entrevistados e que entre esses, 53% aprovam a atuação de Sérgio Moro. Bolsonaro fica bem abaixo. A pesquisa Datafolha mostrou que Bolsonaro tem 30% de aprovação apenas em quase um ano de mandato. Ficou abaixo do Fernando Henrique, Lula e Dilma Rousseff, com um ano de mandato também. A pesquisa ainda mostrou que 43% das pessoas nunca confiam em Bolsonaro e que 37% confiam às vezes. No total, 80% acha que Jair Bolsonaro não é confiável. Olha, gente, tem muita coisa estranha por aí, porque essa pesquisa mostra 53% para o Moro, 30% para o Bolsonaro, 80% que não confia. Ou seja, é uma embolada doida aí, não é? Mas vamos ver o que as empresas querem. Na verdade, está dando uma abertura o seguinte, eles querem colocar o Moro no lugar do Bolsonaro. Ou seja, vamos sair do caldeirão para entrar na frigideira. Olha, gente, Folha noticia que o Brasil ficou, atenção, o Brasil ficou na 7ª posição, mas do quê? No quesito do país mais desigual do mundo. Brasil, nesse quesito, perde apenas para países africanos. Agora, é preciso ressaltar que essa amostragem é de 2017, quando Michel Temer era o presidente da República.
O Brasil só perde nessa questão de desigualdade do África do Sul, Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana, Lesoto e Moçambique. Aí vem o Brasil. Agora, gente, o presidente do PSB disse que entre o Brasil e o PT prefere o PT, ele mesmo. Ele estava falando aí das alianças em torno da candidatura para prefeituras de todo o Brasil. Agora eu vou dar minha opinião aqui e gostaria de que vocês entendessem a minha opinião. E eu escrevi para que eu não falasse besteira. Olha, se eu fosse presidente do PT, antes de querer recolocar o partido no poder, eu iria fazer uma grande aliança com todos aqueles que não querem ditadura nem fascismo no Brasil. Antes de pensar em si mesmo, todos nós, todos os partidos, têm que pensar no Brasil. É evidente que o PT foi injustiçado, perseguido e arrancado do poder. Mas buscar a qualquer custo o poder do partido de volta pode se tornar algo muito, muito difícil diante de tudo que está acontecendo no país. O PT precisa fazer um sacrifício maior do que aquele sacrifício que já colocaram para ele fazer na prisão de Lula e no impeachment de Dilma. É preciso, antes de recuperar o poder, recuperar a democracia e, às vezes, é preciso passar o bastão para o outro, para que o outro grite vitória e liberte o povo. Sem sacrifícios não haverá vitórias e esse tipo de governo fascista tende a se perpetuar no poder, como vocês viram pela pesquisa. É preciso, antes de mais nada, fazer uma grande aliança em torno do Brasil e pensar grande, sem pensar agora nisso, vamos colocar o PT no poder. Eu sei que eu sempre aqui elogio o presidente Lula, quantas vezes não apoiei o PT, mesmo não sendo do partido, mas é necessário que a gente diga. Às vezes é preciso fazer aquilo que Lênin falava, dar 2 passos à frente e 1 passo atrás, para recuperar a confiança e recuperar o poder e o prestígio. Fora do poder, tudo é ilusão. Mas se nós não fizermos o trabalho agora de reunificar o país, tendemos a ficar perdendo o tempo todo, enquanto eles criam raízes e aparelham o Estado. Critica Brasil, falando a verdade, doa quem doer, esmaga nesse like, compartilhe os vídeos. A gente volta às 21h15 ao vivo para todo o Brasil. Obrigado, senhores, pela participação, obrigado pela ajuda que todo mundo dá. Compartilhe o vídeo. E se você puder ajudar, aqui embaixo na descrição tem como você pode ajudar o Critica Brasil. A gente volta à noite. Tchau, pessoal. Critica Brasil, falando a verdade, doa a quem doer. Boa tarde a todos. Tchau.